E aí, tudo bem? Como é que você tá? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente me pergunta mesmo, e principalmente as pessoas que não têm direito à revisão da vida toda. Às vezes você já até procura um advogado, e esse advogado fala, olha, você não tem direito à revisão da vida toda. E aí que tá o detalhe. Às vezes você vai procurar um advogado e pede para ele analisar só a revisão da vida toda. E por muitas vezes você pede para o advogado analisar o teu caso e ele simplesmente se limita a analisar somente o processo da revisão da vida toda. Por quê? O processo da revisão da vida toda está em alta, está todo mundo falando desse processo, todo mundo falando dessa situação, então é a única coisa que as pessoas acabam analisando. E aí a pessoa fala para você assim, olha, você não tem direito ao processo de revisão da vida toda e ponto final. E às vezes você tem direito a outras revisões. Eu vou te mostrar um caso aqui do escritório. Apareceu pra gente um cliente. Esse cliente ele veio pedindo pra gente analisar o processo de revisão da vida toda. A gente analisou o processo de revisão da vida toda dele e a gente identificou que ele não tinha direito. Porém, a gente aqui no escritório a gente não se limita somente a analisar processos da revisão da vida toda. A gente analisa todo um arcabouço de possíveis revisões. E principalmente a gente analisa revisões de erro de cálculo, erro de análise do INSS, que acontece demais. Então a gente descarta a revisão da vida toda, a gente olha, você não tem direito à revisão da vida toda, porém a gente vai analisar outras possibilidades de revisão. Já gravei uma vez aqui no canal um vídeo falando sobre quais são as outras possíveis revisões que você possa ter direito. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem revisão de fato, tem revisão de inclusão de período de processo trabalhista, tem revisão de aposentadoria especial, tem revisão de erro de cálculo, tem revisão de erro de análise, tem as revisões aí de essas midiáticas, né? E buraco negro, buraco verde, enfim, uma série de outras revisões que você pode também se valer para melhorar o teu benefício, melhorar a tua aposentadoria. Mas eu vou me limitar agora, eu vou te mostrar, eu sempre gosto de trazer aqui alguns casos, obviamente que escondendo e ocultando informações que não podem ser públicas, mas eu vou te mostrar aqui para que você possa entender e você possa pensar, caramba, será que isso aqui está dentro da minha realidade? Será que faz sentido para mim? E eu vou te mostrar inclusive como que a gente conversa aqui dentro do escritório, como é que a gente registra as informações para que você possa também entender como é que a gente trabalha, como é que funciona o trabalho aqui no escritório. Ó, mas vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui para que você possa entender. Beleza? Você está olhando aí, eu vou virar meu rosto aqui porque eu vou estar olhando para outra tela aqui. Ó, a gente começou a conversar aqui, ó, desse cliente aqui na seguinte história, ó. Botei aqui, segue CNIS e carta de concessão em anexo, está aqui a carta de concessão, o extrato dele, que é o CNIS, ó. Eu escrevi, aí o Thiago, que é o responsável pela análise dos cálculos aqui, me respondeu. Eu tinha pedido, ó, analisa a revisão da vida toda e também analisa se ele possui outros direitos aí à revisão. E aí ele me respondeu da seguinte forma: esse cliente tem potencial direito à revisão. Ocorre que ele tem mais de 33 anos no CNIS, mas o INSS só reconheceu 17 anos. Estranhamente, olha só, isso é um processo de erro de análise do INSS. Por que ele se aposentou por idade nesse caso? Se aposentou com 65 anos. Mas o INSS não reconheceu todo o tempo dele. O INSS só reconheceu 17 anos. Por que o INSS só reconheceu 17 anos? Ó, o CNIS dele não possui indicadores de que levem a desconsiderar nada. Considerando que ele tinha 68 anos de idade quando se aposentou, se reconhecermos 33 anos de contribuição, para além de aumentar o coeficiente da aposentadoria por idade, ele terá um fator previdenciário maior que 1, daí a revisão. Então, nesse caso, o INSS cometeu um erro grave aqui, um erro que custou ao cliente cerca de quase R$1.000 na aposentadoria dele. Eu vou mostrar o cálculo que a gente fez. Ó, precisamos pedir a CTPS dele para confirmar os tempos certinho, firmar o contrato, pedir documentação para ação judicial. O ideal é que você coloque na procuração, aí é uma situação. Ó. Olha aqui, ele vai ter um aumento de até R$1.037 na aposentadoria e quase 80 mil de atrasados. Olha só que erro grotesco do INSS. Eu vou mostrar os cálculos aqui para você. Ó, total R$79.500 de atrasados. Esse cliente aqui,
ele recebe uma aposentadoria, ele começou a receber uma aposentadoria nesse valor aqui, ó, R$ 1.551,90, quando na verdade ele deveria estar recebendo esse valor aqui, ó, cadê? Aqui, ó, R$ 2.134,81, era o valor que ele deveria estar recebendo na época. E aí a gente chega ao cálculo aqui, ao final do cálculo, que a gente vai lançando, ó, o quanto que ele na verdade eu informei errado, não era 2.131, é 2.856,81, um aumento de 1.037. Então olha aqui, ó, a partir da data de aposentadoria dele, que foi março de 2018, ele deveria estar recebendo esse valor, 2.856,81, quando na verdade ele começou a receber 2.076,76, 2018. Então ele deveria ter, ele tem uma diferença de R$ 1.037,84. E o cálculo ele vai descendo, está vendo? Então tem grandes diferenças aqui, e aí a gente vai conseguindo fazer o cálculo para chegar nesse resultado. Então é muito importante mesmo, que você analise junto ao teu advogado, escolha um advogado que ele faça essa análise completa do teu caso. Olha só, um cliente que teve uma situação aqui, ele se aposentou por idade, tinha direito a se aposentar por idade, porém o INSS só reconheceu 17 anos, quando na verdade ele tinha 33 anos de tempo de contribuição. E aí a gente se perguntou, por que o INSS não reconheceu 33 anos de tempo de contribuição? O que estava errado? Se no CNIS dele não tinha se não tem nenhum indicador, não tem nenhuma informação que leve a gente entender ao contrário. Então é muito importante, eu volto a falar, não se limita, principalmente você que está procurando um advogado, não se limita a pedir, olha, analisa a sua revisão da vida toda, não faz isso não. Não se limita a pedir só a revisão da vida toda, só a análise da revisão da vida toda. Pede para o advogado analisar todas as possibilidades de revisão, principalmente revisões de erro de análise no teu cálculo e erro de cálculo. Então, o INSS às vezes erra o cálculo, e já aconteceu aqui, por exemplo, no escritório de um dia, por conta de um dia, o INSS não concedeu aposentadoria e a análise demorou um mês. Então, por um dia, ele já atingiria mais de R$1.000 de valor de aposentadoria, o INSS não reconheceu, enfim, houve um erro. Então, erro de cálculo e erro de análise, o INSS ele erra muito em análise, isso por conta da falta de preparo dos funcionários, muitas das vezes, e também da falta de pessoal mesmo, da falta de profissionais lá para analisar os processos. Então, fica a dica para você, resolvi gravar esse vídeo porque tem muita gente procurando revisão da vida toda, mas não se limita só a analisar processos da revisão da vida toda. Entenda e peça ao seu advogado. Então é importante você procurar um advogado que seja especialista em previdenciário, para que ele possa fazer uma análise completa para você. E ele faz uma análise completa do teu caso para que você possa verificar se você tem direito ou não. Se esse é seu caso, se você está, poxa, eu não tenho, talvez eu não tenha direito à revisão da vida toda, mas eu acho que eu tenho direito a outras coisas. Ou se você quer fazer uma análise completa do teu caso, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui, para que você possa entrar em contato para tirar algumas dúvidas com a gente, tá bom? O link vai estar na descrição desse vídeo. Grande abraço para você, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, é muito importante aqui pra gente que essa informação chegue a outras pessoas, chegue a pessoas que talvez vão precisar assistir esse vídeo, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!